O próximo tema da Mi Expo Forum aqui do Palco Capacitação é sistemas produtivos inteligentes, como as tecnologias da indústria 4.0 estão revolucionando a manufatura. Para isso a gente trouxe o doutor na área de inteligência artificial pela Universidade de São Paulo, professor Davi Moraes. Bem-vindo, vem para cá. Seu microfone está aqui, já está com o passador em mãos. A sua palestra já vai aparecer aí. Okay. Bom trabalho, qualquer dúvida chama a gente, estamos à disposição. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer verdadeiro estar com vocês aqui. E sou Davi Moraes, na Mauá. Eu sou responsável pelo Núcleo de Sistemas Produtivos Inteligentes. E tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui agora, o nosso tema. Bom, antes de mais nada, gostaria de começar a conversa com vocês aí com uma pequena provocação, que é justamente o que gera inovação. A gente pensa aí, uma coisa que vem na cabeça de todos aqui, transcendeu gerações, os Jetsons. Lembra que quando você fala assim, poxa, os Jetsons, você tinha uma casa inteligente, uma casa conectada, que se você parar para pensar, é o que a gente fala hoje, comunicação Zigbee, Z-Wave. Estou falando começando de automação residencial, só para a gente, o Smart Home, enfim, para a gente se situar, né? Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, diversos tipos de conectividade, de comunicação, que fazem o quê? Fazem com que a nossa casa, a janela abre, fecha automaticamente, todos os eletrodomésticos se conectam, você tem controle total da casa aí pelo smartphone. E isso daí, vejam que na década de 60, né, início da década de 60, alguém imaginou, fez, e eu gosto muito de uma frase filosófica que diz assim: a arte antecede a ciência. Tá? Então, poxa, o que gera inovação? Alguém pensando em resolver algum problema, alguém pensando em resolver alguma situação, ou trazer algum bem para o próximo. Aqui a gente tem um caso, um laboratório lá da Mauá, onde tem um humanoide, certo? Tem alguém aqui tentando resolver alguma coisa, tentando entender alguma coisa para alguém, e aí vem a inovação, certo? Aliás, só finalizando o raciocínio aqui com o exemplo que eu dei dos Jetsons, pensa que ainda não chegamos o desenho é tão antigo, ainda não chegamos no carro que voa ainda, né? Uma coisa que daqui a pouquinho a próxima geração vai estar vendo isso daí, eles já faziam teleconsultas, enfim. E voltando para o nosso tema, quando a gente fala de poxa, indústria 4.0, indústria moderna, quarta revolução industrial, é justamente coisas que nós viemos imaginando ao longo do tempo e estão para acontecer aí, né? Pegando um pouquinho do gancho aí da história, bom, primeira revolução industrial, 1784, meados do século XIX, energia a vapor, mais utilização energia a vapor para utilização nas máquinas, né? Você tem máquinas a vapor centralizado ao redor ao sistema produtivo. Bom, produtos simples, possíveis individualizações, e depois, vamos dizer assim, a segunda e a terceira revolução, a gente já está falando aí de produção em massa, né? Sem individualização, sendo que na segunda revolução chegou a eletricidade, para que nós tivéssemos aí a produção seriada, né? Foi o grande boom. Então você tem nesse momento produção em massa, ou seja, produtos saindo com um determinado padrão pré-estabelecido, e depois, na Revolução de 1970, aí, entrou a eletrônica, e o pessoal sabe que a gente trabalha na área, normalmente pergunta, fala, poxa, a quarta revolução é que tem robô, que tem a fábrica no escuro, que tem muita eletrônica, que tem... Na verdade não, essa foi a terceira. A quarta revolução, a gente está falando de sistemas cyberfísicos, está falando de juntar a informática, a informatização em processos, tá? Muito bem. Quando a gente fala de indústria 4.0, vai atender quem? Quem a indústria atende, na verdade? A indústria atende um consumidor. E um consumidor que agora é um consumidor, sem usar muito clichê, mas eu digo 4.0 apenas para linkar aí com o nome da indústria 4.0, né? Como é que é o perfil desse consumidor? A gente parar para pensar, é um consumidor que quando vai comprar, quando eu falo consumidor, somos nós. Sou eu, são vocês, né? Então, você vai... primeira coisa que você vê, tempo de entrega. Antes, a gente tinha o quê? Semanas, dias. Agora, a entrega em 24 horas. Todo mundo vai lá na opção, né? Quanto que é a mais aqui para eu receber um pouquinho antes? Possui alguma personalização? Uma caneca aí que vai ter meu nome, enfim. Custo do frete. Quanto que representa o custo do frete? Tem cupom desconto? Possibilidade de devolução? Porra, muito bom que eu posso devolver se eu não gostar, se eu tiver algum problema. Aliás, eu posso fazer questionamentos online. Antigamente, o fluxo era você ir numa loja, escolher o produto, testar o produto, né?
comprar e você não tinha como voltar lá e dizer, olha, me arrependi. Agora a gente tem 7 dias aí para se arrepender, né? Então, segundo a lei. Então veja que a indústria 4.0, de uma forma bem direta, ela vem atender a esse perfil do consumidor 4.0, tá? E esse consumidor 4.0 requer da indústria, quando a gente fala terceira revolução, acabei de falar, você tinha lá massificação de produtos, produção seriada. Então agora a gente está falando que eu volto a ter possibilidade de personalização, certo? Em pequenos lotes e de uma forma muito tecnológica. Então esse é o olhar para atender quem? O consumidor 4.0. Muito bem, quando a gente fala inovação no perfil da indústria, aí eu faço uma pergunta, quanto a sua indústria digital? Quanto a indústria que você trabalha digital? Esse aqui é um laboratório nosso lá da Mauá, tá? Onde nós temos aqui uma célula de manufatura, com diversos robôs, conectividades, redes industriais, remotas. Mas agora indo para a indústria, vamos falar de seja lá qual for o segmento, né? O quanto a sua indústria é digital e o quanto essa jornada digital, o quanto você deve entrar nela. Porque às vezes a indústria, ela não precisa, existe uma regra para ser indústria 4.0? Não tem uma regra. Cada cliente tem a sua necessidade. Cada cliente traz uma demanda diferente no seu processo produtivo e que não é uma receita de bolo para todos. Poxa, eu estou nisso há mais de 20 anos, trabalhando com tecnologia de automação e demorou um pouquinho assim para cair a ficha, confesso a vocês. Porque, poxa, já tinham redes, já tinha integração vertical, já tinha integração horizontal, já tinha um protocolo de comunicação para sensores, né? Então, assim, poxa, o que mudou exatamente? Vamos tratar isso aqui no decorrer da nossa conversa aqui, mas esse é um questionamento que vem, né? Só um minutinho aqui para o linha no tempo. Não, zeraram o tempo aqui só para eu me programar. Bom, prosseguindo, só um pouquinho, para andar um pouquinho mais nesse assunto, alguns exemplos de inovações disruptivas que impactaram diversos setores, alterando drasticamente modelos de negócios. Então, se a gente pensar, né, o consumidor 4.0, a indústria 4.0, isso aí se estendeu a quais setores, quais segmentos? Se a gente olhar aqui, se a gente pensar, setor hoteleiro, Airbnb, percebe que a indústria 4.0 ela traz consigo a quarta revolução industrial, a indústria moderna, ela traz consigo muito mais do que só o que está de tecnologia no setor. E sim, ela muda, gente, bastante atenção agora, ela muda o modelo do negócio. Ela tem uma disruptura no modelo do negócio. Por exemplo, o setor hoteleiro, Airbnb, como eu falei, mudou todo a cadeia de funcionamento do modelo. Telecomunicações, smartphones. Eu costumo dizer que a coisa que a gente menos faz hoje é pegar o celular e usar uma linha para fazer uma ligação, né? Uma linha telefônica, que era a ideia, né? Alguém inovou, alguém rompeu aí. Entretenimento, Netflix, indústria da música, os streamings, né? Spotify, educação, plataformas online, automotiva. Poxa, o carro elétrico chegou aí com tanta força, tanta tecnologia para valer mesmo, em 2008 mais ou menos. Mercado financeiro, setor bancário, com as fintechs, né, com o C6 Bank, enfim, como exemplo, enfim, uma série de bancos aí, as criptomoedas, comércio logístico. Quando você fala comércio logístico, vem a Amazon, vem Mercado Livre, vem, enfim, Alibaba, vem um monte de coisa na nossa cabeça que, na verdade, está aí para atender um consumidor 4.0, um consumidor que vive nessa nova revolução industrial. E a indústria tem que estar aí para atender isso daí, certo? Rapidamente aqui, eu queria falar, isso aqui é um resumo uma síntese bastante feita aí sobre a agenda da indústria 4.0 com o governo alemão, tá? Então, a estratégia da Alemanha, quarta revolução industrial, conectar máquinas em redes inteligentes autônomas, criando fábricas inteligentes em tempo real que permitem a personalização, ou seja, máquinas que permitem personalização de produtos, porque eu tenho que atender um novo consumidor. Oportunidades de negócios, criação de valor para pequenas e médias empresas. Faço um parênteses aqui, ou seja, a ideia da indústria 4.0 é para atender, segundo o governo alemão, a visão desse novo modelo, para atender a pequena e média empresa e colocar ela dentro de uma cadeia de valor. Já vou fechar o raciocínio com vocês aí.
desafios, padronização, segurança cibernética, infraestrutura digital, complexidade e uma força de trabalho capacitada. Poxa, a gente fala de segurança cibernética, uma coisa que dá para a gente palpar bem. Tudo foi para a nuvem, tudo está conectado e tudo está exposto, né? Então precisa ter aí camadas de segurança para cada necessidade. Integração total, horizontal e vertical. Daqui a pouquinho eu vou fazer com vocês aqui uma associação de como era e do que chegou novo, porque existe um pequeno detalhe são pequenos detalhes que mudam tudo, principalmente quando a gente pensa no modelo de negócio, tá? Integração, já li, horizontal, vertical, impacto no trabalho, claro, né? Transformará os perfis de trabalho e para isso tem que ter treinamento contínuo para adaptar-se a novas demandas. Então, assim, em síntese, essa foi uma agenda que o governo alemão colocou para lançar esse conceito, tá? Muito bem, continuando dentro dessa ideia, como seria isso daí? Então você tem uma cadeia de fábricas e pensando sempre de uma forma disruptiva. Quando você pensa hoje em comprar um produto, você tem uma atualização de preço instantaneamente. A todo momento está mudando o preço dele. Você tem uma disputa ali no Google, no marketplace do Google, né, entre lojas de comércio eletrônico. Quando você vai pegar, vamos sair da compra, vamos falar de serviço, porque também tem internet dos serviços. O que acontece? Você tem internet dos serviços, você cota agora para um serviço de aplicativo de Uber, por exemplo, de 99, está um valor. Se você daqui a 5 minutos ele muda. Então isso faz parte desse novo modelo. Então você tem a integração entre fábricas, você tem troca de insumos entre fábricas e dentro desse novo modelo, eu pergunto, você tem como vender o seu mesmo produto, uma empresa de usinagem, que custava, sei lá, R$200 uma peça. Agora tem gente fazendo por R$50 e entregando, já transportando isso daí. Então veja que o modelo muda. E de acordo com a sua demanda, de acordo com o tempo que você precisa, isso aí tudo vai impactar no custo do seu produto. Então você tem uma cadeia de valores, fábricas conectadas com o cliente, certo? Isso daí tudo gerenciado, junto a uma cadeia de logística. Quando você fala indústria 4.0, você não está falando mais de uma máquina, de um processo. Você está falando de uma cadeia, tá? De produtos de produção e enfim. Bom, essas fontes que eu estou colocando dessas fotos aqui fazem parte desse documento do governo alemão, tá? Depois eu posso passar para vocês o link aí. Então, de alguns documentos, né, que fez parte dessa agenda. Bom, quando a gente fala de internet das coisas e internet dos serviços, agora só juntando o que eu acabei de falar. Então você tem uma cadeia logística, você tem uma cadeia inteligente, vamos pensar, uma cadeia de transporte desses produtos inteligente, o fornecimento de energia disso daí, geração de energia, eficiência energética inteligente, para que você tenha um produto inteligente dentro de um CPS, que é o Cyber Physical System, certo? O que é isso daí? É você juntar toda a parte de TI agora com a parte física, correto? Então, internet das coisas, internet dos serviços aí. Muito bem, agora a gente adiciona um componente muito importante, que é a internet das pessoas. Então a gente tem internet das coisas, internet dos serviços, internet das pessoas. No slide anterior aqui, só um detalhe, tá? Fala prédios inteligentes, faz parte da cadeia também, né? Então, quando a gente fala de automação, estou falando industrial, comecei a palestra falando de automação residencial, exemplificando o smart home na casa dos Jetsons, mas você tem também a tecnologia, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um sistema KNX, que é para a parte comum do prédio, né? Diferente de smart home. Então, são tecnologias que deverão estar integradas de alguma forma, tá? Então, só finalizando aqui o raciocínio, então agora nós juntamos tudo isso que eu acabei de falar com as pessoas. Então, é um Cyber Physical System absolutamente descentralizado. Você tem servidores em todo o seu Big Data aí e que agrega tudo isso, tá? Uma cadeia. Bom, antes, apenas como um exemplo aqui, uma linha de produção seriada. Workstation 1, 2, 3, 4, o carro vai passando, está sem o teto, colocou o teto, claro, uma simplificação aqui, colocou a roda, coloca os bancos e vai ser transportado. E agora, como é que fica? Não, ele está na Workstation A, só que ele pode ir para H, vai para cá, a estação K, enfim, ele muda o fluxo conforme uma personalização de banco, por exemplo. Tá? Então isso também faz parte desse conceito aí, tá? Bom, rapidamente, aí, agora entrando um pouquinho mais tecnicamente aí nos termos,
Quando a gente fala de MES, ERP, a gente hoje chega na fase de falar de ERP, que se conecta na nuvem e tal. Antes disso daí, a gente já tinha o MRP1, década de 60, né, que era focado em planejamento de materiais. Depois, MRP2, que além do MRP1, foca também em planejamento de todos os recursos de produção. Em 1990, a chegada do ERP, né? Então agora você também integra o MRP2, mais gestão de integração de todos os processos, agora entra finanças, recursos humanos, vendas e produção. E agora o MES. No final da década de 90, se desenvolveu mais aí para os anos 2000 aí. Poxa, participei de alguns projetos que o pessoal estava fazendo a integração com a parte do MES. Aí a ideia é o quê? O MES está bem focado na produção mesmo. Então você está ali, acompanhando parada de máquina, OE de processo, tempo de troca, de busca de tecnologia para troca de sensores e atuadores, desde de software, a gente pensa sempre no software, né, mas até o hardware, um trocador de sensor inteligente, uma esteira tem os sensores, às vezes bate na cabeça do sensor ali, ele quebra, então tem um sistema inteligente que tem uma mola, enfim, de software até hardware. A gente pensa só no software, né, mas até soluções simples e inteligentes de hardware aí, tá? Bom, tá aqui a famosa ISA 95, a pirâmide da comunicação no setor industrial. Bom, qual que é a ideia aqui? Você tem o nível de sensores, já vou daqui para onde nós estamos indo para a indústria 4.0, tá? Então, olhando para cá. Nível 0, sensores e atuadores no chão de fábrica se comunicam, uma hierarquia muito bem estruturada, comunicação vertical. Nível 1, PLCs, PCs e HM, então você tem uma rede de controle. Aqui embaixo, o chão de fábrica, a coisa está acontecendo, a peça está passando, a esteira está transportando uma peça. Vai para o nível 2, que é o nível de controle. Então aqui você tem uma rede de PLCs com IHM, PCs, controle PID. Depois, você tem a comunicação disso daí com o SCADA, o software supervisório, Supervision Control Acquisition Data, certo? Seja ele qual for. E você tem uma estrutura que depois você chega no MES, que já está fazendo toda a gestão da produção de insumos até uma sequência de produção, conforme tem uma demanda de pedidos. E, por fim, o ERP, que faz, inclusive, a gestão de pessoas, tá? Engloba tudo isso daqui. Então, isso aqui foi um sistema que acompanhou toda a terceira revolução industrial, tá? E agora, como é que a coisa tá? Estrutura de TI, estrutura de TO, tecnologia da operação, tecnologia da informação e também tecnologia da automação, né? Muito bem, qual que é a ideia agora? Comparando aí com o que nós tínhamos antes, essa integração, a gente chama de integração vertical horizontal, mais aqui horizontal no sentido de funcionamento da fábrica, com uma cadeia absolutamente diferente. Onde? De conectividade, claro, né? Onde você tem atuadores e sensores falando direto com uma nuvem. Por quê? Antes, os sensores e atuadores, eles estavam ali para dizer, poxa, a peça chegou, a peça saiu, a esteira tem que ligar, uma peça precisa ser locomovida. Agora a gente está falando do quê? Lembra que eu falei da integração com fornecedores? Agora, esse sensor é importante para a nuvem, por exemplo, aqui, ou um robô ou um atuador, para saber sobre a gestão de ativo dele. Que dia que ele chegou no processo? Quanto tempo ele vai viver? E por que não o fabricante dele já saber quando eu vou precisar dele? Novamente, porque ele está dentro de uma gestão de ativo, está dentro de uma... Por isso que eu disse, agora a integração, daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nisso, mas já pegando aqui, nessa parte aqui, nível 1, nível 2, ela passa a ser horizontal, com a cadeia de fornecedores, certo? E aqui só vou fazer um comentário que é, você fala, poxa, mas a IoT, agora o sensor tem IO-Link, possibilidade de conectividade, o IoT, Industrial Internet of Things, com MQTT, OPC-UA, enfim, remotas, Profinet. Quando eu digo assim que demorou um pouquinho para cair a ficha, porque se você pensar, na década de 90 foi um marco no lançamento da rede. Um exemplo aqui, estou falando dessa parte do nível de chão de fábrica, a rede ASI, por exemplo. Actuator Sensor Interface. Então, uma dezena de fabricantes muito importantes se juntaram, que definem tendências na Europa, e fizeram essa rede. E quando eles montaram essa rede, a ideia dessa rede ASI, os sensores têm endereço, os atuadores já têm endereço. Para vocês terem noção de como a coisa era tão sofisticada, ainda é, porque ela ainda existe, tá? Tem um cabinho lá, a gente chama de cabinho amarelo de comunicação e um cabinho preto, padronização, né? Fiz alguns projetos com isso, e que você justamente endereça, e quando você tira, tem um conectorzinho morcego,
que eu falei do cabo? Porque ele é uma borrachinha, você tinha até a flexibilidade de locomover o sensor ao longo da esteira, você despluga e pluga de novo, sei lá, 1 metro depois, o que acontece? É como se fosse uma pele humana, né? Você tirou ele da borracha, a borracha fecha. Não precisa nem fazer emenda. Então, eu achei muito legal, foi uma ideia muito inteligente da parte de hardware e da parte de software. Então, quando você chega e fala assim, poxa, agora a gente tem um sensor inteligente, mas já tinha. A gente já tinha isso aí, em 1990. E aí? E o que está essa revolução, então? Por que a revolução? Mas antes o sensor ASI, por exemplo, ele não estava mandando sinal para uma nuvem. Não estava preocupado com uma gestão de ativo dele, por exemplo. Então, a visão é outra. Percebam que, lembra do começo da apresentação? A inovação, a disruptura. Esse é o grande lance da indústria 4.0. E não existe, está cada vez menos. A gente tendo uma receita de bolo, a questão das conectividades, do que a gente vai utilizar, e aí chega alguém dizendo assim, poxa, eu quero que a minha empresa seja digital. Tá bom, mas o seu tipo de processo não comporta uma digitalização pensando você vai ler as 9 tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, começa essas coisas, né? Mas você não precisa disso para sua empresa ser inteligente, para ser um smart factory. Vou falar um pouquinho mais disso, mas só para a gente seguir uma linha de raciocínio. Só aí para finalizar aqui os protocolos são os sistemas de comunicação, conectividade, que rege as indústrias, o sistema seja ele 4.0 na terceira revolução, eles são determinísticos, daqui para cima probabilísticos. A gente tinha aqui um DeviceNet, um Profibus, DeviceNet 500 kbps, Profibus antigo, né? Só para comparar aqui, 12 megabits, mas a cada 100 metros caía metade da comunicação do Profibus. O DeviceNet demorava mais, tinha um modelo de comunicação produtor-consumidor que era mais interessante, em princípio, que o Profibus, mas porém o Profibus era muito mais rápido. Então, um monte de detalhe que a gente ia fazer um projeto, você fala, poxa, esse fabricante é melhor, ou aquele fabricante é melhor, ou essa tecnologia é melhor, por isso ou por aquilo. A gente estabelecia isso daí, né? E hoje, qual que é a tendência? Pegar esse monte de sopa de letrinhas aqui, Foundation Field Bus, um protocolo focado em variáveis analógicas para sistemas de controle, né? Processo contínuo, a gente fala de indústria de processo, enfim. E hoje a gente tem isso daí unificado. Por exemplo, a PCUA é um protocolo que a gente consegue trabalhar diversos tipos de mensagens. Antes tinha Profibus DP, Profibus FMS, que um trabalhava melhor com volume de dados de bits e bytes, o outro trabalhava melhor com volume de dados de Word, que a gente fala, né, variáveis analógicas, porque tinha essa característica no processo, né? Então, hoje você tem protocolos, eu acabei de falar o APCUA, que é um exemplo de protocolo que suporta qualquer um desses dados. A gente não está mais só pensando em dados, porque a gente não está mais seguindo a pirâmide. Então, essa é uma grande disruptura, está sendo uma grande disruptura, né? Agora é mais ou menos assim, o processo mais inteligente é a forma que eu vou aplicar de forma mais inteligente isso tudo, tá? Então, simplificando um pouquinho mais agora, eu tentei aqui mostrar as duas, vamos dizer assim, os dois momentos, onde, para quem está acostumado a pensar em níveis, né, de conectividades, então aqui do nível 0 ao nível 5, mais todos os modelos de comunicação atuais, né? Vamos dizer assim, com uma roupagem nova aí. Então você tem aqui dos sensores, atuadores, controle, mas o mesmo passo que um sensor está aqui no nível 0, detectando uma peça, ele está permitindo que seja feita uma gestão de ativos em um cloud, por exemplo, tá? E assim sucessivamente para o nível 2, nível 3, nível 4, tá? Então, essa é o grande lance, a grande ideia aí, a grande novidade de conectividade vertical dentro da indústria 4.0, tá ok? Bom, quando a gente fala de processo, parte dele, fácil a gente pensar em IoT, né, Industrial Internet of Things. Então nós temos aí, por exemplo, monitoramento online, fácil a gente pensar num sistema de bomba, porque que processo não tem uma bomba? É igual a esteira, né? Todo processo tem esteira, todo processo quase. Normalmente tem bomba e às vezes você não precisa de um sistema hierárquico. Agora vamos começar a aplicar na prática, até vou aplicar no case da Mauá, que a gente está desenvolvendo lá agora, tá? O Núcleo de Sistemas Produtivos Inteligentes. A gente iniciou aí um retrofitting digital. Então você pensa assim, eu gosto bastante dessa palavra, porque já era uma palavra antiga que se aplica, a gente falava de retrofitting para a máquina, né? Agora a gente aplica tranquilamente a palavra retrofit para projetos, né? para
para a transformação projetos de uma máquina ou de todo um processo. Muito bem, então aqui, por exemplo, de repente a indústria ela precisa, o gargalo dela, o problema dela está aqui, ó, numa bomba, que é muito comum acontecer. E na interface dos usuários tem que medir o quê? Vibração, colocar acelerômetros, oscilação, temperatura, tensão corrente, espectro sonoro, vazão. Para quê? Predição de falhas. E agora a gente fala de prescrição de falhas. Então não basta prever. Eu tenho que ter a prescrição. Isso também faz parte da agenda da nova revolução, que é o quê? Uma vez que ocorra, quais são as formas de resolver isso aí? Quais são as opções que eu tenho para eu selecionar em função do momento, do estoque, de toda aquela cadeia que eu acabei de comentar, tá? Então está aqui um exemplo bastante aplicável aí. Controle de qualidade da produção. A VR é uma entrega fácil, VR, eu quero colocar VR na minha indústria, eu vou colocar no meu processo, porque eu posso fazer isso daí desde utilizar uma engine de games, tipo Unity, Unreal, enfim, ou até, por exemplo, um Xstructure da Schneider, agora o grupo Aveva, né? Tem lá um sistema de realidade aumentada que você tem uma entrega simples e muito confiável dentro de toda uma plataforma, um arcabouço de um fabricante. Siemens tem isso, enfim, cada fabricante apresenta a sua solução, né? Então, é uma entrega rápida e muito eficaz. Às vezes você precisa de uma solução ali na bomba, às vezes você precisa de uma solução como essa daqui, onde você vai colocar a realidade aumentada e vai estar sabendo aqui, poxa, qual é o lote, qual é o problema do lote, o que pode acontecer. Vou dar aqui um exemplo de um sistema que nós desenvolvemos no ano passado, onde, por questões de contrato, não posso falar o nome da empresa, né, de NDA, mas foi uma empresa ferroviária. E o que acontece? A pessoa chega, o cara da manutenção, a pessoa da manutenção chega com o celular, coloca na porta, dependendo da localização que ele está, eu utilizei o sistema Aveva, nós utilizamos o sistema Aveva, tá? O Xstructure. Você coloca lá o celular na frente da porta do painel de controle, né? E ele vai fazer uma série de perguntas, o operador tem que responder. O sistema já sabe onde ele está, ele vai ter que dizer que ele está de capacete, tomou todas as providências, está precavido para poder abrir aquilo ali. E quando ele abre, vai começar a mostrar um monte de coisa, de pontos de medição, inclusive pontos críticos, tá? Então, veja que, às vezes o processo só precisa disso, esse é um gargalo hoje. E a indústria 4.0, essa transformação digital, eu vou até dizer mais transformação digital, prefiro até falar assim para não ficar o clichê, né? Embora seja uma quarta revolução. Essa transformação digital, para esse processo, era o que era necessário naquele momento. Porque a ideia é você ir escalonando soluções. É você ir desenvolvendo, você trabalhar com o tempo para ir deixando todo o seu processo digital, né? E aumentando a maturidade digital do seu processo. Mas hoje, o problema é numa bomba, como a gente acabou de ver. É uma bomba que é o gargalo, vamos trabalhar essa solução. Pensando que as tecnologias que eu vou colocar, que vocês vão colocar, elas podem ser ampliadas e escalonáveis. Não, hoje a gente precisa de realidade aumentada, então vamos focar nisso daí. Assim que a gente pensa para usar as ferramentas, né? E eu gostaria aqui de mostrar para vocês, esse processo está lá na Mauá, dentro do núcleo de sistemas produtivos inteligentes, ele está virtualizado, já vamos ver a foto dele aqui, tá? Qual que é a ideia aqui? Nós temos diversos robôs, aqui uma máquina CNC, processo de gravação a laser, funcionadeira, aqui montagem com robô colaborativo, cobot, esteira transportadora, trilho roletado transportador aqui por gravidade, armazém, enfim, sistema de visão, célula de montagem, todo um processo que nós estamos trabalhando no projeto para que ele possa demonstrar isso para a indústria e você possa chegar lá e dizer, poxa, hoje a minha necessidade é isso, minha necessidade é realmente isso aqui atende. Ou hoje a minha necessidade é um pouco mais do que isso, é um pouco mais ampla, e aí a gente seleciona o tipo de solução que você vai precisar. Entrando um pouquinho mais a fundo aí, então, qual que é a ideia aqui? Inicial, tá? Você tem 4 tipos de peças aí, 4 tipos de produtos, perdão, são esses 4 aqui, só para já ir ficando mais fácil, esses 3 tipos de porta smartphone, que você tem variações no modelo, tem a base com diversas cores, o produto final acabado é a parte onde você encaixa o smartphone ou o tablet com a base. E essas são 3 peças e a 4ª peça é um bin de ferramentas. Então, essas 3 peças, voltando aqui, essas 3 peças, esses 3 produtos de tipos de suporte de tablet e smartphone estão aqui, mais o bin de ferramenta. Então você chega, como é que funciona o processo
normal aí. Você vai pegar o seu celular, você vai fazer uma compra online, ou através de um sistema, uma integração, um API aí com um sistema, TOTOS, enfim, qualquer tipo de sistema, vai entrar o pedido, então você tem pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 54, 55, de 8 em 8 minutos esse robô aqui coloca uma peça pronta aqui na linha. Então isso aqui desce de acordo com a personalização que você fez, tá? O tipo de acordo do suporte de tablet ou smartphone que você selecionou, ele vai fazer a montagem. Esse robô pega aqui, coloca nessa estação, essa aqui é a célula de montagem robotizada, ele faz a montagem, devolve para a linha. Enquanto ele está fazendo a montagem, a linha está funcionando. Se você comprar aqui um porta-ferramentas, um suportezinho, um bin com diversas ferramentas, ele vai pegar, vai colocar, esse bin vai passar aqui por baixo, essa célula está montando tranquilamente e essa outra já vai fazer a verificação aqui na câmera, se teve ou não personalização, se é o bin que você pediu, quando eu falo personalização com o seu nome, ou enfim, com a funcionadeira. E o processo de 8 em 8 minutos está soltando, disparando uma fábrica na linha, certo? Veja que a gente tem uma fábrica funcionando, olha só, quarta revolução agora, fechando o raciocínio do que a gente conversou. Você tem um processo funcionando, colocando a cada 8 minutos uma peça para ser armazenada, só que personalizada. Então, diferença das duas revoluções anteriores, tá? Bom, e aqui, eu quero a peça com a base metálica, então o CNC vai ter que fabricar, mas vai entrar, no seu pedido está aí programado. Aí entra toda a parte de engenharia de produção, que esse laboratório atende a 6 engenharias, mais os cursos de TI, 3 cursos de TI e mais design, e os cursos de pós-graduação. Bom, eu quero uma peça personalizada que vai ter que colar um adesivo, que tem que fazer uma montagem com parafusadeira, robô colaborativo com interface com o humano, né? Então veja que ao mesmo tempo que eu tenho personalização com funcionadeira, personalização com laser, personalização com CNC, personalização com montagem humana integrando com o robô aqui, a gente tem um processo padrão rodando com produtos de prateleira, tudo personalizável. Tá ok? Então essa é a ideia aí de um processo inteligente, totalmente automatizado, totalmente integrado, com a cadeia de valores integrada, porém, isso aqui seria mostrar o processo completo, mas volto a dizer, o que você precisa hoje? Quais as tecnologias você vai utilizar para começar a sua jornada 4.0? Para começar, isso tudo vem depois de um Lean Manufacturing, com certeza, você tem que ter feito Lean na sua fábrica. Os países da Europa, não tem uma engenharia que não tem Lean, a pessoa já sabe, porque isso aí é básico, né? Seria antes disso aqui. Ainda não tem o Lean, talvez seja interessante essa consultoria para depois a gente entrar na indústria 4.0 e ser bastante assertivo aí, tá? Continuando, já mostrei aqui os produtos, e nesse sistema que nós fizemos aí, agora comparando aí, vamos dizer, a teoria com a prática, então a rede hoje, ela está configurada desse modo, são 5 PCs industriais, conversando com um software supervisório que recebe uma demanda de um cloud. Ainda ela está um pouquinho aqui daquele jeito ISA 95, né? Mas qual que é a ideia? A gente trabalhar, poxa, a gente já está implementando sensores IoT remotas com protocolos de comunicação que estão dentro de um conceito de conectividade global, e que está dentro dessa ideia da indústria 4.0. E aí a gente já está falando de Google Cloud, aqui está a Academy porque é a parceria com a Mauá, né? Que tem todos os recursos de uma AWS Academy, uma AWS Science Academy, o Google Cloud, enfim. E aí a gente vai utilizar agora a Microsoft Azure também, a gente vai utilizar agora o Azure IoT, os módulos IoT do AWS, os computadores. Hoje em dia, veja bem, hoje eu não quero mais comprar um computador, não precisa, só sei lá na Amazon e computador físico eu estou falando, né? Um computador potente, eu quero 12 GB, 1 TB de HD, é só você pedir e está lá o seu computador virtual disponível aí, né? Então até nisso daí a gente muda a forma de pensar. Nova revolução industrial é uma disruptura na forma da gente ver o processo aí. Muito bem, continuando aqui, numa simples parte de IoT, peguei aqui para linkar com o assunto que a gente falou aí de bomba, de uma soluçãozinha isolada e tal. Para a parte de manutenção, nós adotamos aqui, por exemplo, dos caminhos aí, a utilização de protocolo MQTT com um broker Mosquito aqui, e você tem a comunicação, isso aqui está na nuvem, né? A interface, Node-RED. A interface nada mais é do que a IHM que já existia na terceira revolução industrial, porém agora você vai com o seu tablet lá, você se identifica e você acessa, né? E você tem indicadores de processo, OE, envios de mensagem por SMS para dizer se a esteira está com algum problema no motor, enfim, a eficiência energética da esteira. Esse processo também a gente conta com todo o sistema de alimentação elétrica, que a gente levanta mais de 50 variáveis elétricas aí para fazer análise de consumo elétrico, enfim.
e posteriormente vamos embarcar no Smart Grid também para se conectar, enfim. Mas como eu disse, tudo são processos, né? Isso integra também com o LabVIEW, com o MATLAB, por se tratar de uma academia, a gente tem que deixar esse suporte também para pesquisa, né, e para desenvolvimento. Muito bem, qual que é a ideia? Quando eu falei cursos de TI, né, porque você tem toda a garotada do TI ali programando, trabalhando com base de dados, C#, você tem ciência de dados, lá na MAU nós temos os cursos de ciência de dados, tecnologia da informação, e inteligência artificial e ciências de dados. Ciência da computação, perdão. Ciência da computação, tecnologia da informação, inteligência artificial e ciência de dados. Então são 3 cursos de TI que, com a sua abordagem, a gente consegue aplicar absolutamente aqui num processo digital no nosso NSPI, né? Utilizando tanto os sistemas clássicos que existem, quanto a parte de conectividade, e API com base de dados, servidores, enfim, para tornar o processo dashboard, um processo seguro, redundante, eu digo na questão do TI, né? Georreferenciamento entrou ali porque a gente vai botar também o AMR aí, né? Tá dentro da nossa agenda, né? Então, antes até de já te falar dessa parte digital, volto a dizer, gostaria que vocês pensassem novamente nisso. É uma agenda, é uma jornada. Não é chegar lá, eu quero deixar isso aqui tudo 4.0, vai trocar tudo. Não é essa a ideia. A Volkswagen tem uma fábrica, ela vai fazer uma fábrica. Sim, existe tecnologia para isso, se esse é o seu tamanho, tudo bem. Né? A ideia é essa. A Dassault tem um sistema, nós temos uma parceria, a Mauá é Centro de Excelência da Dassault, e você tem mais de 250 aplicativos lá no 3D Experience, que você faz a sua fábrica funcionar do zero. E segundo informações, a Volks, por exemplo, alguns anos atrás, errou pela saída de um carro, assim, no final do dia da linha, uma coisa assim, por absolutamente tudo digital em relação ao que aconteceu no real. Porque a ideia é essa, você não tem nada e você vai simular tudo, tá? Vamos lá, deixa eu correr um pouquinho aqui pelo tempo, perdão, só para olhar esse slide. Então aqui, o que acontece? Hoje nós temos, indo para a nuvem, né? Tecnologia do TI total aí aplicado. Poxa, a ideia é a gente gerar um Big Data, tanto na parte de produção, quanto de eficiência energética, quanto de eficiência... O que é eficiência energética? Eu já comentei, né? A parte de elétrica, potência, corrente, tensão. Eficiência mecânica. O quanto o sistema pneumático aqui... O pessoal às vezes pensa que a pneumática, o ar, ele vem da natureza, né? Ele vem de um motor elétrico que está gerando energia, energia mecânica e está consumindo eletricidade, e às vezes ele é um problema sério aí, porque tem muito vazamento na sua linha. Então, eficiência mecânica é importante, medir vazão, pressão, tratar o seu ar comprimido para baixar a manutenção de dispositivos mecânicos, enfim, da mesma forma para a hidráulica, hoje em dia se fala RIDAC, um parceiro nosso aí fala muito de tratamento de contador de partículas de óleo, para dizer assim, poxa, quanto mais puro for o seu óleo, mais simples e menor pode ser a mecânica, você ganha de todo lado, aí o tempo de vida útil do seu produto, enfim. Depois, predição e prescrição de falhas e dados de processo. Segurança cibernética, claro, colocou tudo na nuvem, estamos expostos, temos que pensar nisso daí. E machine learning para acompanhamento do seu processo. Bom, simulação. Tá aqui alguns exemplos, né? A gente já está fazendo simulação disso daí, poderia utilizar a realidade aumentada também para... Isso aqui não é nem um estudo, para a pessoa entender a válvula ali numa hora da manutenção, não só para a área acadêmica, né? Mas para fazer uma manutenção, para entender o funcionamento, realidade mista. E aqui eu coloquei aqui de propósito, aqui só para a gente lembrar como é que era antes, nem antes de ter os OEs de processo aí, né? Você tinha aqueles sinótipos enormes, assim, que o cara, a bomba desligou, por quê? Porque aqui tá uma luzinha vermelha lá. Agora, isso aqui tudo caiu para um tablet aí que eu posso integrar facilmente com o meu processo aí. Realidade aumentada aplicada à robótica com OEs, certo? Então a gente pode chegar ali, colocar um tablet e ver o que está acontecendo em cada robô da linha. Isso aqui é lá na Mauá, no laboratório Bloco B, onde nós temos OEs de testes de motores. Observa, pensem bem, isso aqui já está lá há bastante tempo, é um sistema absolutamente inovador e está absolutamente dentro de um contexto de você ter todas as variáveis, dinamômetro, medindo todos os dados, e você ter transparência de todos os dados para você fazer análise de motores. Então percebe que, poxa, se esses sensores aqui se conectam com a nuvem, que no caso lá inclusive até tem esses recursos, poxa, agora a gente colocar ele dentro de um contexto de um Big Data e colocar isso num contexto da nova revolução, né? Independente do segmento. Bom, pessoal, agora eu vou entrar num assunto aqui bastante importante e delicado, e às vezes as pessoas confundem um pouquinho, falam modelo digital, sombra digital, gêmeo digital. O que é o gêmeo digital do meu processo? Isso aqui é um artigo
que eu acho bastante importante, coloquei aqui a foto de um artigo, acho que resume diversos que eu li, que eu vi, de coisas que eu participei, projetos que eu participei, ele resume bem a ideia e daqui a pouco a gente já vai aplicar na prática aí, tá? Como é que fica no processo lá na Mauá. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem o seu sistema de produção, data layer e otimização do sistema. Esse daqui é o sistema físico, certo? Aí você tem esse computador aqui, todos os I/Os, todos os dispositivos de entrada e saída que estão acontecendo aqui no processo, eles estão sendo displayados aqui na sombra. Porque quando você anda, o que vem atrás de você? A sombra. Então a sombra ela é absolutamente o comportamento, ela reflete o comportamento do que você está, da sua movimentação. Então você tem nesse computador absolutamente todo o reflexo do seu processo. Então esse aqui é o Digital Shadow, a sombra digital do seu processo. E logo aqui você tem um Digital Twin. Mas a ideia do Digital Twin é assim, quando eu tenho um modelo digital, ele não está se comunicando com o processo. Porque eu faço ele primeiro para fazer um comissionamento virtual, para saber se as peças vão bater, se vai dar a distância no processo e tal. Então aqui o que acontece? Você tem um Digital Twin que está recebendo essa sombra e aqui está acontecendo uma otimização. Então tem o modelo digital e o Digital Twin, eu tenho possibilidade de alterar o meu processo em função do que está acontecendo em tempo real. Então vamos lá, resumindo, vamos fechar raciocínio aqui agora. Eu tenho um processo, a sombra digital dele, através da sombra eu gero um gêmeo digital dele, porém, a ideia do gêmeo não é uma sombra que não atua, a ideia do gêmeo é atuar no processo. Então, através do gêmeo digital, ele vai também atuar no processo. Então, você tem as duas mãos, leitura e atuação do processo. Ficou claro? Muito bem, e agora aplicando lá no processo nosso da Mauá, seria isso aqui, né? A gente tem lá um sistema com robôs, aqui a foto mesmo, física do processo, e aqui ele digitalizado, tá? Isso que a gente peguei do óculos de realidade virtual lá. Então, o que acontece? A ideia é a gente chegar com o conceito de gêmeo digital mesmo. O gêmeo é o quê? Eu mexi aqui, alterou aqui, o que está acontecendo aqui vai mostrar aqui. Tá ok? Essa é a ideia, fechando o raciocínio aí, tá? Bom, ainda falando de tecnologias utilizadas aí na nova revolução industrial, o que aconteceu na robótica? Já existiam os robôs, né? Muito antes no começo da terceira revolução já existia o conceito de robótica. Só que o que mudou com a quarta revolução aí? Eu tinha a GV, que seguia uma linha. Agora eu tenho o quê? A MR é um robô geolocalizado, com sensores MIR lá, e não precisa mais de linha. Ele anda, como tem esse cachorrinho andando por aqui, né? Então ele anda pelo processo e sabe onde ele está, e detecta pessoas. Mesmo aqui um exemplo, né? Indo lá para o outro extremo, dois robôs fazendo uma bebida aqui num bar, né? Então, robôs colaborativos, que podem, sim, a mensagem é um pouco disso também, pode se interfacear com o humano. Então, a robótica colaborativa, o robô móvel, juntando os dois, então dá uma combinação perfeita, que você tem um robô andando, o AMR com um robô colaborativo em cima, ele pode pegar a peça em qualquer canto do processo, que não vai machucar ninguém aí andando, né? Bom, e aqui indo para... peraí, volta. Cliquei aqui sem querer. Aqui. Os humanoides, né? Humanoides futurísticos aí que já existia, voltando no começo da nossa conversa, né? Os Jetsons já tinham um humanoide lá que fazia a limpeza da casa, né? Percebe? Alguém imaginou, está acontecendo, está chegando agora. No começo da década de 60 aí. Bom, e aqui para fechar o assunto, Machine Learning. Então você tem inteligência artificial. Quando você fala que você tem uma sombra digital, eu vou analisar essa sombra digital. Qual é a ideia do Machine Learning aqui? É você pegar, seja com qual técnica for, eu fiz questão de colocar aqui, redes neurais, uma técnica que se usa muito, é uma das técnicas. Aqui é uma técnica estimativa, a gente tem aqui, por exemplo, GMDH, que é uma técnica com funções polinomiais. Tem diversas técnicas, inclusive juntar técnicas, combinar de modo que seja mais eficaz para a sua necessidade, tá? E para fazer um Machine Learning, entender o que está acontecendo no seu processo e voltando, fechando nosso raciocínio ali, você ter um gêmeo digital atuando de forma absolutamente inteligente no seu processo, porque ele conhece o seu processo funcionando de diversas formas, em diversas condições, etc. Bom, manufatura aditiva, aqui eu faço, isso aqui faz parte do nosso Fab Lab, há peças que têm interconexões, peças para você fazer um teste antes de utilizar no seu processo. Aqui, atenção, aqui, otimização da impressão para transferência de esforços internos. Esse martelo aqui é engraçado, né? Mas é um detalhezinho. Ele foi impresso aqui nesse sentido horizontal aqui, né? Transversal. Por quê? Porque quando você bate, a distribuição de força interna não vai quebrar ele. Se ele fosse impresso
nesse outro sentido, a gente teria um problema. Então, são técnicas, isso é importante também, né? Treinamento, capacitação, para você saber utilizar o recurso que você tem na mão aí, né? Manufatura aditiva, que cai pesada aí para você fazer teste de peças, até fabricar peças Ambev, tive lá, eles fabricam muitas peças, uma série de indústrias, agora com impressão em metais, né? Bom, e aqui só para a gente não passar batido, a nova revolução industrial, ela se aplica para processo contínuo, ou seja, controle de processo, né? Fala de pressão, nível, temperatura, vazão. Temos tecnologia para isso daí. Processo discreto, uma automobilística, aí não interessa ao setor. Processo discreto de automobilismo, de enchimento de garrafas, por exemplo. Batelada. Aqui eu coloquei o NSPRI, nosso, aí, sistemas produtivos inteligentes, como um exemplo também de processo discreto nesse momento. Tecnologia agrícola, imagina só. Também temos aí a nova revolução chegando aí com toda as mesmas tecnologias habilitadoras que a gente pode aplicar de diversas formas aí. Eu fiz questão de colocar isso aqui, um call to action em 2019, para vocês verem como a coisa veio para ficar e é um processo irreversível. Tecnologia nuclear. Pensa, para você ter um urânio fazendo fissão nuclear, um reator fazendo fissão nuclear em urânio 235, por exemplo, é uma área muito conservadora, é uma área que dá pano para manga o assunto, né? Mas olha o que o pessoal colocou aqui. Big Data foi um call to action para dizer, precisamos disso. Big Data, inteligência artificial, Digital Twin. Então são tecnologias que também estão se aplicando nesse setor, já estão presentes nesse setor. Estava conversando com o pessoal da Sony, eles têm casos aí, uma usina nuclear na Argentina que praticamente é toda digital, na França, enfim, diversos países aí. Então a ideia é chegar isso para todo mundo. E já quase para fechar aqui, que está dando meu tempo, gente, eu fiz questão de colocar no final da conversa isso aqui. Porque eu não comecei dizendo assim, tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, são elas, integração de sistemas, mas eu queria que isso fosse natural, como a gente aplica, e agora olhando para cá, poxa, olha aqui a parte de TI, com Big Data, que é o que a teoria, que todo mundo está falando hoje, né? Realidade aumentada, simulação, seja com Digital Twin, ou seja simulação com ou sem comunicação com o seu processo, integração de sistemas, cadeia de fornecedores, internet das coisas, no caso da indústria, Industrial Internet das Coisas, cibersegurança, TI, TA, colocou o dado na nuvem, está vulnerável. Desde, só comentário aqui sobre cibersegurança, empresas com parceiro nosso, por exemplo, a Westcom, ele tem um sistema de cibersegurança que qualquer colaborador que chega lá, o problema é o computador que entra, porque às vezes nem é um sistema que está na rede, mas ali interno já vai ser um problema, né? Ou vai abrir um canal para comunicar com a rede externa, e aí você só precisa de um verificador em hardware ali. Colocou o hardwarezinho, colocou o donglezinho, ele já lê todo o computador e diz se tem vírus ou não. Então, pensa, às vezes está contratando um sistema em cloud para cibersegurança, você só precisa de um sistema, um dongle ali que já resolve o seu problema de cibersegurança, né? Fui bastante 8 aí, fui bastante simples, vamos dizer assim, né? De 8 a 80 aí, né? Fui um caso simples, mas é claro, tem as soluções em nuvem e com hardware e software também. Cloud, tudo vai estar na nuvem, né? Manufatura aditiva, como eu comentei com vocês, e robótica, que eu acho que o grande lance aí, o grande ponto da robótica foi a parte de usar MRs e a robótica colaborativa, né? E é claro, humanoides também, né? Daqui a pouco também vão estar na indústria aí, né? E, gente, para finalizar, assim, percebam que tudo que imaginou, tudo que foi imaginado está chegando, está acontecendo, né? Seja qual segmento que for aí. E eu gostaria de acabar com uma reflexão. Alguém plantou essa semente do amanhã lá no passado, né? E nós plantamos hoje essa semente do amanhã. Ou seja, o que a gente vai estar desenvolvendo de solução hoje, como a gente vai estar integrando as soluções, para quê? Para que nós tenhamos o que vai vir aí nas próximas gerações, no futuro, né? Eu acho que a consciência ecológica, a consciência com o nosso planeta, a gente está com um problema sério no nosso planeta, a gente está vendo aí, são furacões que era para afetar só um país, afeta o outro, né? Acabamos de sofrer uma consequência, aí, questões climáticas. Então, assim, não é só a tecnologia pela tecnologia. Eu vi aqui essa bonequinha, esse robô tem inclusive ali no stand, tá? Estou olhando para ela. Ela se chama Pepper. E eu acompanhei um caso lá na USP, de um estudo de caso, que a Pepper, uma pessoa que tem autismo, uma criança que tem autismo, ela não conversa, dependendo do grau de autismo, né? Naquele caso, é um grau bastante elevado, ela ama a Pepper, ela conversa com a Pepper e ela aprende tudo com a Pepper. Mas ela não quer ninguém chegando perto dela.
Então veja, a gente pegou aí um assunto de robótica humanoide e alguém imaginou para quê? Não é só tecnologia pela tecnologia, vai vender, vai estar na indústria, vai ser assim, mas também aplicar isso aí para o nosso próximo, para o nosso, enfim, pensar nessas questões também, né? De saúde, de questões ambientais. Então deixo essa reflexão para vocês e agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado.